Olá, meus amigos. Queria agradecer hoje a presença da deputada estadual Ana Júlia. Ana Júlia, seja bem-vinda aqui ao nosso escritório, ao nosso podcast, à nossa TV Conexão. Boa noite, eu que agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui na Conexão TZ, fico muito feliz e espero poder voltar no evento. Então, Ana Júlia, eu vou primeiro fazer uma apresentação aqui, mais ou menos, a respeito de como vai funcionar o nosso podcast, tá? Fazer uma propaganda aqui, o merchan, ok? Então é o seguinte, o podcast será o protagonista. Serão feitas várias entrevistas, vários podcasts, que será transmitido através da TV Conexão. A TV Conexão é uma entidade de publicidade, onde ela tem um canal aberto e funciona através do 28.1, do 13.3 aqui de Curitiba e Londrina. E também através das nossas páginas, que são divididas aí entre o estado do Paraná e mais 200 municípios, mais ou menos. Tá? Então, dessa forma, a TV Conexão, em parceria com o Protagonista, que é uma página de notícias, tá? Que faz matérias sobre políticas locais e nacionais. Deputada, eu vou fazer um agrado aqui, um mimo para você, que é a nossa primeira caneca de presente. Uau, que honra! Obrigada, fico muito feliz. Nossa, que linda, obrigada. Deixa eu já ensaiar, uau. Bom, iniciando, deputada, o que chamou atenção a priori com a senhora foi a questão do debate que teve na Alep com relação àquele episódio de você questionar a não presença do deputado Ricardo Arruda em algumas sessões. Acredito eu que outros deputados também convertem esse tipo de conduta, mas que poucos deputados notam ou tomam qualquer atitude. O fato de você ter tomado essa atitude era alguma coisa pessoal ou realmente exigir que a lei seja cumprida e que aquelas metas da CCJ sejam também cumpridas? Olha, pergunta muito interessante e muito boa essa. Primeiro, eu acredito que a gente precisa dar a devida importância e significado às coisas. Então vamos lá. O primeiro significado que a gente tem que dar é qual que é a tarefa, o papel de um deputado estadual e que tipo de conduta que ele teria que ser e ter que ter para representar a sociedade, né? E daí, quando a gente vai por quais são as tarefas, o deputado que se colocou para participar das condições, ele tem a obrigação de cumprir e de respeitar aquele espaço e estar presente naquele espaço, porque o espaço da comissão é importante para o processo legislativo, é importante para a atividade do parlamentar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu observo a Assembleia como um todo, observo o trabalho de deputados como um todo, e faço isso, inclusive, para que eu possa fazer o trabalho melhor, porque a gente tem que estar sempre buscando estar aperfeiçoando e estar mais atento. É, essa é a primeira questão. Então, quando eu faço requerimento tendo afastamento da CCJ por ter citado Tagabuni e quem não compareceu, não é por uma questão pessoal. É a ele. Não é. Não é por uma questão política. É porque eu queria que o julgamento da casa não pôde se cumprir. E porque quando a gente tem, sabe, faltando, a gente tem processo que deixa de andar, a gente tem lá na PIA que deixa de ser lida, eles têm vários outros problemas, e é o desrespeito com toda a população descada do Paraná, né? E quando a gente fala da CCJ, principalmente, o desrespeito é maior ainda, porque é a principal comissão da casa. É a principal comissão de qualquer casa legislativa. Então, eu observei que o deputado não estava indo, porque já era a quarta sessão que ele não estava indo. Sabe? Eu só fiz o requerimento depois da quarta sessão. Ele faltou 3 ordinárias e uma extraordinária. E vitia-se ele para enganar. Né? Essas que já acontece sempre 1 hora antes do início da sessão plenária na terça-feira. Então, assim, não havia nada, aparentemente, que justificasse e não concluir, não há espaço para essa justificativa. Então, eu estou requerendo
porque eu acredito que todos os deputados devem ser cobrados, todos os deputados devem cobrar em dono e que devem tá prezando, tá valorizando o melhor andamento da casa de partido. E você acredita que o teu conhecimento do regimento interno facilita o teu trabalho lá dentro, também a fiscalização? Com toda certeza. Primeiro que um regimento interno vai orientar os trabalhos dentro da casa. E vai dar ali qual alternativa a ser seguido. Eu ainda quero estar melhor nisso, porque muita coisa para pensar sobre porque é uma lei excelsa, né? É um dia extenso e que tem ali muitos detalhes sobre o funcionamento da fase. Mas aqui que era o principal, que era apertamento de funcionamento das coleções, da sessão plenária, eu busco tu tá sempre atento, tu tá sempre de olho, mas confesso que eu não cheguei no nível que eu quero para interessar. Entendi. Eu só dei um gancho, mas e acabei esquecendo que você se apresentasse. Quem é a Ana Júlia? Da onde vem? Quem é o pai? Quem é a mãe? Tem algum membro da família na política? Qual é a sua formação? Aonde começou? Por que que você resolveu entrar na política? Olha, eu sempre acho essa pergunta tão difícil de responder, quem é a Ana Júlia? Acredito que todo mundo tem esse caminho assim, né? Mas enfim, então, meu nome eu tenho 24 anos, acabo direito de Pasquecito. Sou formada em Direito pela Paraná. Ah, deixa eu ver. Estudei a vida inteira em escola pública. Eu entrei na política com 16 anos. Na primeira na política, assim, mais de movimento estudantil, mais de movimento social, movimento de juventude. Depois comecei a construir uma política mais, assim, no terceiro setor, instituto, ONG. Até que chegou um momento que entendi que era um trabalho bonito, mas que tinha uma limitação. E que eu queria estar contribuindo nas funções para mudar até possíveis caminhos de CIA da sociedade, da vida das pessoas. E cheguei na política partidária um espaço para isso. Primeiro aprender a debater programa, debater ideia, debater projeto e depois para poder apresentar isso à sociedade. E daí foi que me candidatei primeira criadora e em 20 não finirei, pela primeira place. E depois de me candidatei tentando lá o de 22 e tive aí a graça de Deus de poder ter sido eleita pelos paranaenses, né? É, eu sou uma tarefa menor, comum, nada especial. Você é do interior do Paraná, né? Você comentou comigo. Então, eu já nasci em Curitiba, mas toda a minha família é do interior do Paraná, existe já tem criança, assim. Isso, minha família inteira ainda tá lá, né? Meus avós estão lá, maioria de prostituição lá, que nem tem outros parentes aqui em Curitiba. E eu vou, ai, gosto muito de estar lá. Meus pais são adolescentes, vieram para Curitiba quando se casaram. Meu pai é assistente social e advogado, minha mãe é professora da Academia Municipal de Colombo. E eu tenho um irmão que é um ano mais novo que eu, e é o João Pedro, que também me orgulha muito, que trabalhou no Press Popular e que, enfim, é meu companheiro. Sei que é o filho da minha bússola moral, assim, também, de quem puxarei. Então, para quem queria conhecer, ou tem curiosidade de conhecer, ou saber quem é a Ana Júlia, ela fez um breve relato aqui sobre a vida dela. E, Ana Júlia, eu acho que você também divulgue suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, quem quiser te procurar. Olha, não poderia ser mais rápido. É Ana Júlia Lider. Pra lembrar do meu nome, é só lembrar da mim. Eu gosto da música, gente, eu no âmbito da música. E o sobrenome também não é dos mais difíceis, né? Então, por Ana Júlia Oliveira, eu acho em todas as redes. Inclusive, o Marcelo falou que ia colocar na música aí quando a gente chegasse, ele ficou... Pode colocar, eu adoro a música. Meu pai, inclusive, quando eu era criança, e quando eu era criança também, mas durante a minha campanha, meu pai colocou num pendrive todas as versões de Ana Júlia, no forró, no sertanejo, no funk, todas as versões que vocês pensarem de Ana Júlia, o meu pai tem pachado e coloca, sei que quer, me fala. E daí não deu certo, porque agora eu comecei a buscar, então agora é só não dizer. Eu não estou conseguindo ver aqui, mas quantas pessoas estão online aqui?
Vinícius, valeu. Vinícius Siqueira Campos, doutor Vinícius Siqueira Campos, obrigado. Franciele de Quatro Barras. Juliana de Curitiba. Mariana da Fazenda Rio Grande. Obrigado aí, aqueles que estão acompanhando nós ao vivo. Muito obrigado, tá? Ana, é assim, eu acho que a Assembleia Legislativa é um passo muito importante para a política em nível de Estado. Só que se esquece muito que a Assembleia Legislativa tem uma extensão estadual. Pelo fato dela ser em Curitiba e todos os poderes do Estado estarem concentrados no Curitiba. Acredito eu, no meu ponto de vista, não sei no seu, que a Assembleia itinerante é um erro. Por quê? Custo. O custo é alto e as pessoas que comparecem lá são prefeitos e vereadores. É muito pouco da população que comparece quando a Assembleia itinerante está. Posso te enganar, não sei se você concorda ou não, mas eu acho que a maioria desses prefeitos e desses vereadores, eles cobram diárias dos seus municípios, estadias, deslocamento, e vêm para Curitiba para conversar com os deputados. Então, não há necessidade da Assembleia estar presente no município. Tá? Meu ponto de vista. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que em questão de custo e benefício por erário público é muito alto o deslocamento. 54 deputados, 54 tanques de combustível, 54 diárias de deputados, assessores, isso e aquilo, imprensa e mais a estrutura. Então, eu não sei o que você sentiu com essa nova realidade da Assembleia Legislativa, porque antes de você entrar não existia isso. Isso é uma novidade, né? Aham. Olha, nesse caso, né, que é só olhar as pe porque é o seguinte, na verdade eu acho o uso boa de existir na Assembleia Itinerante. Acho que ela ainda não é suficiente para aproximar o poder público das pessoas, para aproximar a cada habitante das pessoas. Mas você trouxe muito bem. Os prefeitos, os vereadores, quando precisam falar com os deputados, eles esperam eles virarem e vão até Curitiba e tá, hoje você precisam tratar. E isso é bom. Isso é bom porque, se bem feito e se feito com propósito, dá um bom retorno político para a sociedade. Agora, quem não pode pegar o ouro, quem não pode pegar uma diária, quem não pode pegar o tempo combustível, pegar o carro de pôr de 3 horas, ficar 2, 3 dias fora de casa, não consegue acessar não conseguem acessar essa instância do poder legislativo. Então, a matéria da Assembleia Itinerante, ela sempre acontece como já está tendo uma grande festa, tem região, como já está por uma grande estrutura, então dessa forma a Assembleia tem pouquíssimos surtos com estrutura e com colocação de público e etc. É uma forma de aproximar as pessoas. Então, a lei busca as linguagens, busca as mecanismos que aproximam as pessoas. Não o suficiente ali, mas é melhor do que dá. Mas é melhor do que quando não existiu. Porque aceitar a representação da Assembleia naquela região, naquele município, possibilitar que alguém que queira falar com o deputado possa ir até lá porque está mais perto da sua casa e está mais perto de onde você mora. Se outra pessoa conseguir ir lá em conversar que não conseguisse, que se o deputado só estivesse empretido, já vale a pena, né? Porque a gente precisa pensar que os gastos públicos, eles precisam seguir a lógica de servir a população. Eficiente. Isso, precisa seguir a lógica da eficiente. Então, se é eficiente, tudo bem se vai estar, desde que seja eficiente. Então, assim, eu não estive. E outra coisa, esse gasto, assim, de deslocamento dos deputados, etc e tal, não é um gasto de honra. E isso sai já dentro do que é a verta de secção do deputado. Então, se eu não lançar o tempo combustível para ir para Maringá, que é a aproximação da Tiradentes, eu vou participar desse pack de combustível tendo programa com ela, para ter as pessoas do mesmo jeito. Então, assim, eu já vou para algum lugar com esse dinheiro. Quando tem a Assembleia Itinerante, eu vou pagar para aproveitar a presença mais no vídeo fixados. Outra coisa que eu concordo com a tua primeira premissa, né? É um poder da nível estadual que representa todo o Estado, mas as pessoas esquecem
E não esquece só porque se concretiza. Mais do que essa coisa de deputado, se representar tal município, só debate com qual município, é muito ruim. E falo isso para mim também, que eu percebo que também acabo cometendo o mesmo erro. Então, o deputado não vão usar condição de eles vão naquelas que é prioritária, que aquela região prioritária do seu mandato. Então, por exemplo, eu na de Cadeneiro Guerra, não posso também tratar do papá. E pretendo ir mesmo até cá. Mas eu não fui. Não fui porque não ia deixar na agenda. Tinha outra coisa. Porque era uma região que eu ainda ia abrir pouca coisa. Eu tenho voto em 300 aí, que é pior que nesse estado. Então eu posso ir em qualquer região eu tenho voto. Mas às vezes não consegue taxar a agenda, não consegue deixar outras coisas. Então a gente não tem, assim, não é todos os deputados. Então assim, a preocupação em candidato, ela é muito importante. E de fato, vai ter um gato que poderia estar assim para. Mas a Assembleia ainda toma cuidado para que esse gasto seja menor. Agora, isso comitê é suficiente. A Assembleia é importante, é uma petita, precisa continuar, mas era insuficiente. Insuficiente porque ainda assim ela acontece lá nas grandes peças da cidade, acontece em horários ruins para a população se descessar, acontece lá às 5 da tarde. Vai e fica errado 5 da tarde, entendeu? Ninguém mata. E poderia ter uma lógica que estaria mais presente ainda na vida das pessoas. Poderia ter outros mecanismos, ter acesso aos deputados que fosse mais fácil. E, inclusive, assim, não só deputados, mas também a instituição Assembleia, né? A casa como todo, né? Eu vejo hoje que é uma obrigação de melhorar o site, de melhorar as formas de comunicação, de melhorar a transparência. Tem que ser por aí mesmo, né? Que aí tem uma ouvidoria maior, uma ouvidoria mais responsável, que não tem indicado de deputado, que tem indicado de deputado na ouvidoria também. Isso é um absurdo do absurdo. Do absurdo. Imagina, a pessoa que tá na ouvidoria chega uma denúncia, é do deputado que indicou ela. Pô, puta que pariu. Onde é você saber que se for pra dizer incoerência de uma situação dessa, né? Então, a gente precisa de mais mecanismos que a Assembleia Legislativa da vida das pessoas. A ideia do poder legislativo, e é por isso que são vários representantes, é justamente ser um poder que está mais perto das pessoas. O poder que se abre, que é ser o poder neutro das vontades políticas, o poder executivo, o poder que concentra a administração, que elege um representante para todos, e o poder legislativo é justamente aquele que representar a diversidade da sociedade, a diversidade da população. Então, ele precisa ser um poder que vá até as pessoas e chegue nos municípios, que seja presente na vida cotidiana da população. Então, a gente precisa que seja mais próximo. Então, nós precisamos ampliar esse trabalho da Assembleia e que não fique só restrito às festas sociais. Entendi. Deputada, hoje a Assembleia conta com quantos funcionários no total? Isso eu estou falando dos comissionados, né? Os efetivos e os comissionados. Já tem noção de quantos funcionários tem? Ou quantos funcionários comporta a Assembleia Legislativa ou não? Vou ser muito honesta e querer ser. Não passo. E eu tenho dificuldade de saber saber exatamente isso. Porque o que eu senti é que quando o Alexandre Cury foi eleito, virou um corre-corre de deputado federal e de algumas autoridades na Assembleia Legislativa para pedir vaga para os seus assessores lá para o Alexandre Cury. E eu acho que anteriormente, no Traiano, cada deputado tinha um limite ali de comissionados por gabinete e tinha também na Assembleia. Então, se eu não me engano, cada deputado tem a média de 7, 12, dependendo do salário. Não? Eu digo, bem, não, assim, se tem, eu não tô certo. Eu pego os meus funcionários de gabinete e o meu da condição da Isatude, que eu sou pretérito, e até onde eu sei, os deputados têm todos os seus de gabinete. Você vai. E das suas comissões, que estão ouvindo as suas comissões, provavelmente um ou outro, e eu falo mesmo lugar, que deveria ser que trabalho mais voltado àquela função. Agora, se existe o combinar as intermédias de eu ler sede,
Eu lembro, há anos atrás, que cada deputado indicava cinco pessoas por uma vaga comissionada na Assembleia. Na estrutura Na estrutura administrativa da casa. Eu até pergunto isso porque teve um fato isolado ali com o Renato Freitas, que é do mesmo partido que você, que acabou ali tendo uma desavença com um funcionário da casa, tá? Aquele funcionário da casa é um funcionário que não é do gabinete lá do deputado. Se o nome do deputado lá que falou que esse funcionário era ele, agora me fugiu o nome, não sei se você lembra. Não. O Pacheco, Márcio Pacheco, né? O Márcio Pacheco falou que era assessor dele e tal. E depois eu vi na imprensa que o funcionário era da Assembleia, tinha um salário de quase 20 mil reais por mês. Olha, é que eu não sei qual que é qual é o cargo desse funcionário específico, mas como eu te coloquei, eu tenho os meus assessores de gabinete e tenho os assessores que assessoram na comissão de esgoto. Esses assessores que assessoram na comissão de juventude, eventualmente acompanham as sessões plenárias e outros espaços, e eles respondem a mim. Então, se algo será com ele, eu irei responder por eles. Quando você vai à CCJ, quem te acompanha? Quem me acompanha é meu espírito. Tá. O Fal e a Robertinha Fal. Então vamos lá. Eles te acompanham, beleza? Se um deles, a mãe encrenca com um deputado de outro partido, ou tumultuar a sessão, ou coisa parecida, qual seria a sua atitude? Olha, de meu momento, eu tenho muito certo por todos os outros assessores em respeito aos outros deputados e seguir com os faz a mesma postura que eu tenho o até difícil fundamental por fundamento da casa. E a gente tem espaços para ter disputa política e tem espaços para viver a institucionalidade. Então, a primeira coisa é que eu espero que isso nunca aconteça, porque eu prezo muito isso dentro da minha assessoria. Agora, se há alguma situação que envolva um assessor meu, eu irei responder tanto para cobrar a mais, Entendi. Me diga uma coisa, esse fato que aconteceu com você, com relação ao Ricardo, o Ricardo Arruda acabou perdendo a compostura ali, fazendo algumas declarações, visivelmente ele ficou chateado, vamos falar assim, né, para não falar a grosso modo, assim, ele ficou chateado, né? Perdeu a estribeira, pegou o microfone, falou que não deveria, acho eu que não deveria. Depois ele se desculpou, nunca se desculpou você? Marcelo, se você puder colocar o vídeo aqui pra gente assistir. Nada mais havendo a ser tratado de Presidente, Pois. por favor, eu gostaria de fazer um requerimento para o senhor e para a comissão encaminhar ao presidente da diz que o cargo de perda de lugar, ou daí no inciso primeiro considerar-se a perda, o não comparecimento de 3 reuniões ordinárias. Seria uma grata surpresa e eu ficaria feliz se ele de fato, em algum momento, ter esse reconhecimento. Agora, incrivelmente, não consecutivas. E o deputado Ricardo Arruda está faltando na 4ª reunião. Esse fato aí, o que eu achei interessante. Interessante que eu digo, não pelo ocorrido, mas eu achei a sua postura, a sua conduta, eu achei muito interessante, muito interessante. Pode soltar, Marcelo. Área da CCJ. Faltou no dia 18/3, 24/3, 25/3 e hoje 2/4. Desta forma, é a 4ª vez consecutiva que ele falta numa sessão ordinária da CCJ. Eu gostaria de fazer o requerimento na comissão para encaminhar para a presidência da casa. Pois não, deputada Ana Júlia, procede regimentalmente, vamos encaminhar e aí a decisão cabe à presidência. Muito obrigada. Pois não.
Está encerrado. processo, eu fiz esse requerimento de forma oral durante a sessão, e depois formalizei ele também no sistema da casa. Depois o processo então começou a correr, e a casa instaurou um processo administrativo onde ela optou por abrir prazo para esse depoimento, contraditória à defesa, não teve problema em relação a isso. O requerimento não prevê esse processo, que esse tiro não prevê a apresentação de justificativa, mas a casa abriu essa oportunidade, e depois eu tive o direito de impugnar, seguindo a lógica do processo administrativo. Então, hoje, esse processo ainda está correndo, mas o requerimento foi feito de forma formal, dentro dos requisitos, e depois, por óbvio, quando ele ficou sabendo da formalidade, sedimento na casa, ele teve uma reação desproporcional, o que eu admutei a levar a situação. Me diga uma coisa, eu acompanhei ali o teu discurso no plenário e também ele também discursou, se eu não me engano, no plenário, e quando ele discursou, teve, acho que 2 deputadas pediram a palavra. Uma falou, na verdade, eu acho, né? Foi uma só, né? Na realidade, foi assim, eles iam pela uma entrevista ali na área de imprensa da Assembleia, e disse nas entrevistas que estava também que nossa amiga estava chegando ali, que ela minha Fátima que falava e que ela me chamou de menina, que eu gradei para menina, para o diretório também para ir. Depois ele foi no plenário, ou seja, passou o tempo, ele escreveu, sobre plenário e falou de novo a mesma coisa. E eu falei, eu caluna de que daram para ele que ela não declaração pela forma que é falado e que investiga. Respondia em plenário e depois ele pediu uma parte da líder do governo para falar de novo, reforçar de novo tudo que ele tinha falado, e para dar exemplo que ninguém ia ali de shortinho e regata fazendo alusão de que eu iria, né? Foi nesse momento que a deputada Babel fez uma requerência. Coloca a imagem, a segunda imagem para mim, Marcial, que é a do deputado, porque muitas pessoas eu acho que não sabem quem é o deputado, e também acho que muitas pessoas não acompanharam. No outro caso aqui, que envolve a deputada Ana Júlia, que eu vou falar amanhã, ela sempre quer se vitimizar, eles adoram fazer isso. Eu estou no meu 3º mandato, se eu não sei fazer política, imagine ela que está no 1º. E eu não vou Que está no centro acadêmico, ou no Grêmio, do tio, sei lá, foi no centro acadêmico, que ele fala. Pensa que o deputado Arruda, até, deputado, se o senhor quiser vir aqui e dar sua versão sobre o caso, eu faço questão de perguntar se você já pediu desculpa ou não pediu desculpa, como anda esse processo administrativo aí dentro da Assembleia com relação às suas faltas na CCJ. E é interessante também a população saber, né? Você sabe me dizer, quando o deputado falta, é descontado também do salário dele? Quando a deputada falta na sessão plenária, sim. A não ser que, e é um ponto que o regimento prevê justificativa, é que para que de subsídio, de pagamento de subsídio, o deputado que faltar e tiver como justificativa atestado inédito, presença oficial em eventos de representação da Secretaria Legislativa, ou presença em eventos com isso e estado de governador de República, não se vai Descontar? Dá. Mas eu não sei, eu vejo pela premissa do seguinte, se, né, por exemplo, funcionário público, funcionário público, vamos de funcionário público, tá? O deputado é um funcionário público. Sim. Não é concursado, mas tem um mandato vigente ali que caracteriza funcionário público, atividade pública. Funcionário público, quando ele falta, ele tem 10 dias para apresentar o atestado. A partir do momento que ele levou esses 10 dias, ele não apresentou o atestado, automaticamente será descontado. Faltou 4 sessões da CCJ, não apresentou justificativa
hábil, dentro do prazo. Existe esse prazo que rege a justificativa, não existe esse prazo, entendeu? Para que a gente possa entender o seguinte: ele faltou 4 sessões, beleza? Cada sessão é uma vez durante a semana. É isso, ou seja, faltou um mês. Então, faltou um mês. Então, se passou o prazo dele apresentar qualquer justificativa, correto ou estou errado no meu raciocínio? É isso mesmo? É isso mesmo. A questão é assim, o engenheiro da Assembleia prevê justificativa para fins de subsídio. O que é isso? Se contou na sessão, ó, situação, não tem como abonar a sua falta, etc. O que acontece é que pode não ter um desconto no salário porque você tinha uma justificativa compatível com o que ele não for. E aí, se pousou no dia de trabalho, você faltou, nada vai fazer isso, nada vai voltar a tempo, entendeu? Mas, se era uma justificativa plausível, se era o tareco, se era algum outro motivo que seria delícia, a compensação conheça aquilo. Então, o regimento, por que ele não prevê a justificativa em sessão de comissão? Pela lógica da casa. Veja, a comissão que mais tem, a comissão que funciona toda semana, que é regular, essa seria a comissão. As outras têm reunião falta ter falta. Então tem comissão que tem mais de 2, 3 meses de reunião. Então, assim, a única que tem sessão toda semana que é a CCJ e não precisa de não. E como que faz para você participar da CCJ? Como que é feito essa escolha? Tem pelo bloco partidário. Né? Então, os blocos indicam Concessão, são dos blocos, talvez a pontuação dos blocos, a rasa, indicam na sua personalidade as mesas na comissão. Então, a oposição faz da classe que integram a oposição, que são daquela do bloco que tem BDT, eles possuem os cabeças para estar na posterior. E acabou sendo indicado 2 PT. Sim, o deputado estava na mesa, né? Ah, entendi. Então, 3, praticamente. Não, estava na mesa da casa. Daí, quando você está na mesa, na mesa... Na mesa diretora. Na mesa diretora, que você não pode pontuar as comissões. Então, pela produção está indicado. Então, nenhum deles que estão na mesa diretora pode compor? Não pode compor nenhum outros. Entendi. Então, hoje, são 2 da oposição ali e o resto todos da situação. A maioria lá de base do governo, mas tem alguns que, dependendo do tema, ou que tem uma postura mais de independência, mas em regra são o que pariu. Entendi. Até deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Noto. A professora Carol de Tomazino. A pergunta é o seguinte: deputados que representam a educação no Paraná. Segundo ela, só tem 4. Eu acho que é só o pessoal da oposição. Agora eu fico doida, fiquei até tentando pensar aqui, mas aí também. Pelo que eu vi, professor Lemos, Ana Júlia, o presidente do estadual do PT, o Arilson, e eu acho que ela incluiu o Renato. Olha, Ela falou 5, mas eu não sei quem é esse 5º que ela fala ali. assim, que tem como falta prioritária do mandato a educação é o professor Lemos e eu. Nós temos como falta pequeno passo, né? É a principal falta dele que é o trabalho. Outros deputados, todos eles todos os outros deputados da oposição defendem verdadeiramente a educação de qualidade, emancipadora, que seja socialmente diferenciada, enfim, que contribua para a sociedade. Mas eu tenho também outros deputados que tiveram posições muito boas no debate da educação e que representam também, defendem a educação. Vou dar aquele exemplo do deputado Edom, e sempre coloca condições favoráveis ao quesito dos professores, aumento salarial, votou contra a privatização,
Então é um deputado que eu pode ir. Quantos deputados votaram contra a privatização da escola? 12. 12. Bom número. Eu achei que o salão você não ele. Mas se colocar que todos têm alguma coisa com o governo, Sim. não, é um bom número, porque desses 12, eu acredito que alguns dele também tinham coisas sobre o governo, que agora perdendo. Isso. Mas a isso, agora Porque, é assim, eu vou falar aqui a modo grosso para quem não entende. O deputado quando se elege aqui no Paraná, se ele for da base do governador, ele tem direito a 7 cargos dentro do governo. A média é isso, tá? Não são todos, mas a média, 7 cargos. Então, dos 54 deputados, vamos calcular ali que são da base 40. Desses 40, são 40 vezes 7. Então, 40 deputados, cada um com 7 cargos no governo para acomodar o seu pessoal. É mentira. Não, não é mentira. Vou dar um exemplo bem claro, Maria Vitória tem alguns cargos no IPEM, na Secretaria da Indústria e Comércio. Eu não vou citar todos os deputados aqui, mas eu sei quais deputados que têm cargo do governo e com isso automaticamente ficam ali ligados, interligados para votar os projetos do governo, inclusive colocar em pauta de urgência aquilo que tinha coisas antes, que estava ali em pauta, tira de pauta e coloca aquilo que o governador acha que é importante. Até acho que é justo, porque algumas coisas realmente não pode esperar. Alguma coisa seja de saúde, segurança pública ou tal. A educação acaba por si sendo deixada de lado pela maioria, né? E nesse caso, nesse sentido, se tem que os professores são esquerdistas, que os professores são ligados mais à linha da esquerda, são grevistas, são isso, são aquilo. E eu sei que a maioria dos professores não estão nem aí para política. Veja, é incoerente esse argumento, porque se a maioria dos professores são externi e a maioria dos professores doutrinam, como é que eles têm o direito? Mas faz sentido, faz todo sentido. Que ali é a base, mas também eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser analisada, porque quando a gente fala também que hoje é a questão da violência doméstica. É culpa do homem, é culpa do homem. Eu acredito que é culpa da mulher. Calma. Local. No sentido da criação. Porque um homem é gerado por uma mulher, é educado por uma mulher. É muito raro um homem que é educado por um homem. Mas aí, tá, a gente está colocando que a responsabilidade de educar é somente da mulher. E os homens não são educados apenas pelas suas mães, pelas mulheres. Mas a maioria. Não, mas a questão é que o processo de formação de uma pessoa não se passa apenas e exclusivamente com o que ela diz dentro de casa. Se passa pelo contexto hegemônico da sociedade. E hegemonicamente, os homens são ensinados de que eles são superiores às mulheres. E as mulheres também são ensinadas. A gente pensa que as mulheres são vítimas, disseram. E os homens são quem nos oprime. Então, hegemonicamente, nós temos um sistema que coloca isso às mulheres e que, portanto, também ensina isso às mulheres e oprime as mulheres a seguirem essa lógica, e então os homens que se beneficiam disso. É um processo, sim, é um processo vicioso? Sim. As mulheres vão ter a sua parcela de responsabilidade? Sim, elas criam os homens, mas elas são vítimas nesse processo. Agora, os homens não são ensinados a serem superiores ou a oprirem as mulheres pela sua mãe, pela mulher que a educou. Eles são ensinados na escola, eles são ensinados na sociedade, eles são ensinados pelos seus outros amigos homens, eles são ensinados pelos seus pais, ele com seu pai, são ensinados pelo avô, pelos tios. Eles são ensinados em todos os espaços que eles são, entendeu? Eles sexualizam, objetificam as mulheres, então não tem como isso cair assim, as mulheres não estão educando seus filhos para compreenderem isso. Veja, as mulheres também não passaram por esse processo, as mulheres não tiveram a oportunidade de passar pelo processo de não estarem sendo oprimidas pelos homens. Então, a gente tem uma luta e veja, tudo é contraditório. O sistema é contraditório. Inclusive, a grande
a grande artimanha do capitalismo e o porquê ele até agora prevalece é porque ele consegue se moldar às suas condições, entendeu? Então, e um sistema hegemônico ele precisa conseguir se moldar às suas contradições. Então, quando a gente fala de uma que da estrutura machista da sociedade, óbvio, terá contradições. Nessas contradições, e é nisso que o sistema pele, inclusive. Ele vai usar a contradição da mulher perpetuar o machismo e perpetuar a estrutura patriarcal. Eu vou parar com você. Sim, eu me interessei essa parcela de responsabilidade. Porque o sistema usa da contradição para se beneficiar. Mas a gente não pode esquecer que as mulheres são vítimas. Não dá para debater, viu, Marcelo? Não dá para debater com ela no assunto ali que é PhD no assunto. Mas eu quis dar uma cutucada. Assim, eu sou pai de 2 meninas. E a Maria Eduarda faz direito. E quando eu falei para a Maria Eduarda, quando eu converso com ela, muitas restrições eu fiz a ela como menina. Não foi, eu sou pai ruim. Não, meu pai é ruim, meu pai é chato, meu pai é cuidado. Então eu falei pra ela, eu quero que você faça uma faculdade onde você tenha autonomia. Eu quero você com 22 anos, melhor, com a sua casa, com o seu carro. E se por acaso você brigar com a pessoa que você esteja, você para num ponto de ônibus e manda descer. E não você ficar na avenida, ficar na rua, ou então você ser colocado para fora de casa. Isso eu sempre instruía. Eu acho que isso é uma educação que você faz com que a menina se posicione na sociedade, né? Aqui é igual. É igual. Eu lá, cotas também lá. Eu dirijo, você dirige. Eu trabalho nesse trabalho. A conta, mas é chance. Se eu não tiver, você paga. Se eu tiver, eu paro. Então, esse molde da sociedade teria que ser mudado. Para quem tem filha mulher, pensa diferente. Para quem só tem filho homem, pensa de uma outra forma. Eu acho que a sociedade caminha hoje para uma coisa mais aberta, uma coisa mais ampla. Ainda tem? Tem. Você como formado em direito, eu acho que todo político deveria ser formado em direito. Porque a gente vê muitas leis que são colocadas hoje goela abaixo para a sociedade, são por pessoas que não têm a mínima condição de saber qual vai ser o impacto na sociedade. Sim, mas eu te dizer que a gente precisava também que os nossos juristas tivessem um pouco mais de apreço à sua formação. Então eu vejo várias leis que estão completamente contraditórias à legislação federal e a outras coisas que são pessoas também com profissionais de direitos que vão à própria, trouxeram. Então, na realidade, se você não tiver a preocupação e o cuidado, e se você tiver realmente ter um objetivo para além do que aquilo vai te beneficiar, e veja, então não é um benefício direto. Porque às vezes, se eu boto um negócio aí, que para, Se dopini, não tem expressa nenhuma. Ele ia ser palavra que você tá assim, tipo, com tá assim. mas isso te dá com benefício direto, e benefício de não somos porém, o benefício de não procurar briga, o benefício de não ficar com um rara virado com você, e você faz isso pensando o que você vai ganhar em outro momento com a boa vontade para acontecer. Então, a gente fosse um pouquinho mais rigoroso e falando que eu também tenho que ser. Fosse um pouquinho mais rigoroso e os projetos que a gente aprova, ele bota, que a gente espera, canário, vocês poderiam ser. Tá pior. Então, assim, os formados em direito precisam ter um olhar um pouco mais atento, porque é só formação, né? Mas só ter o diploma de direito não é que dizer, infelizmente, eu gostaria que fosse. Porque se fosse, seria muito mais simples de resolver. Mas, infelizmente, não que bastava. Eu tenho comigo que não tem como acabar com a violência doméstica e familiar. Mas tem como reduzir. O que você acha, no teu ponto de vista, que hoje, legislativamente, pode ser feito e que pode diminuir isso, pode reduzir isso e pode impactar diretamente na sociedade? Olha, na sociedade que nós temos hoje, de fato, a gente não consegue respeitar aquilo também tanto. E que é o molde da espera aqui, porque é intrínseco. Então, o que caracteriza
violência doméstica? É justamente a periodicidade, é justamente a violência em relação ao gênero, em relação aos papéis que são aí entregados num relacionamento, enfim. Então, tudo isso faz com que, e a gente olha, e isso acaba sendo reflexo da sociedade, e a gente não consegue enxergar o fim. Mas não que não é possível. Inclusive, é possível e trabalho das leis, o legislativo, do poder público, tem que ser justamente de apontar o outro horizonte, de apontar de que é possível acabar com a violência doméstica. Isso passa por um processo de formação dos estudantes. Então, violência de gênero, que violência doméstica pode ser nas escolas, inclusive porque boa parte daquelas que estão na escola são vítimas de violência doméstica. Violência doméstica não é só contra a mulher, é para as crianças também. Entendeu? É contra adolescentes também. Então, você precisa conscientizar esse público sobre o que a violência está sofrendo. E não é todo caso que vai ser violência doméstica. Não é toda situação que vai ser violência doméstica. Né? Então, você precisa ter um processo de formação na sociedade. Você precisa ter um processo você precisa ter uma formação na sociedade da não violência, de não resolver as coisas pela base da violência, da opressão. Você precisa conseguir ter programas de conscientização. Então, você precisa ter aí políticas na área da habitação, da saúde, da assistência social, do trabalho. Você precisa ter um leque de políticas públicas que oriente que é possível, que dê um olho em nós que é possível viver a sociedade sem violência doméstica. Isso vai ser realidade hoje? Não. Isso vai ser realidade daqui a 5 anos? Também não. E também não vai ser realidade daqui a 10 ou 15 anos. Mas daqui a 50 anos pode ser. Mas tem que pensar. Você já conhecia a Assembleia Legislativa antes de assumir? Eu tinha ido algumas vezes. A primeira vez que eu fui foi quando eu tinha 16 anos, quando finalmente fui na Assembleia. E você, quando você assumiu o mandato, você foi conhecer, de fato, o interior da Assembleia, como funciona, os trâmites, o gabinete. Te decepcionou ou não? Era o que você esperava ou não? Olha, eu costumo dizer assim, a gente vai aprendendo muita coisa. Então, eu aprendi muita coisa que um deputado pode fazer que eu não sabia. E aprendi muita coisa que deveria ser o que o deputado faz e nossa, tá. Então, eu não me surpreendi muito com a estrutura, já tinha naquele espaço, me surpreendi muito de como eu voltei com aquele espaço. Saí estudante e voltei como deputado, e como as coisas mudaram, como o tratamento mudou. Então, isso eu me impressionei, isso foi um baque. Mas eu não impressionei em estrutura, não impressionei com espaço, assim, essas coisas não, essas coisas não me brilharam o olho. Mas me impressionei com. Parece que quando a gente chega lá, parece que não consegue fazer nada. Engessada? Assim. Mas é o sistema ou realmente há uma dificuldade de debate? É o sistema e há uma dificuldade de debate. A ausência do debate foi muito mais isso. A ausência do debate, a ausência de eu saber a opinião do deputado sobre esse projeto, sobre as coisas, e mais uma pessoa. E veja, eu não compreendo o método e o estilo de trabalho de cada deputado. E sempre todos. Mas, quanto a que eu sou o sentido de uma casa legislativa, no significado do trabalho legislativo, eu não estou pensando na vestir a família Bel. Isso é acessório no nosso trabalho, que não deveria ser. E se tornou principal coisa. Sabe, a gente ficaria dando cada um, se eu não decido cada um articular isso, não. Eu não penso em ato atestado. Não discute o ato do Estado, a gente tá na discussão dos contos do governo agora. Não foi que ser chato. Não foi discutida de verdade. Entendeu? A gente vai ter LDO, PPA, e não é discutido de verdade, não é engraçado de verdade, não é debatido. Você pega um conto que eu posso dizer, vamos lá, isso aqui, qual é a dúvida, qual é isso, qual é aquilo. Fica do nada. Resolve. Vai se escolar. E como que funcionam as emendas? Tem a impositiva e a positiva. Aqui a gente não tem o positivo. Ele positivo no caso, né? Ali tinha do estado do Paraná, a Assembleia Legislativa não tem a positiva, que seria metas que o governador é obrigado a pagar. Então, não. Então, essas então, a gente tem um acordo aí, todos os deputados, de que uma parte dos recursos que a Assembleia devolve
para os copos terceirizados, são distribuídos entre todos os deputados de forma igual para ser indicado enquanto um fantelão. Isso é uma força política. Ou seja, pode não acontecer, e ali mesmo acontece. Agora, e da parte do né, nós não temos lei bonitinha, mas daí, no apoio político, no deputado, tá. Você recebeu esse Eu ainda vou indicar as minhas aí, que não são positivas, mas fazem parte do acordo político. E tem datas para isso ou não? Ou é conforme o presidente? Conforme aquela vontade de governo, tá? A gente indica para quando vai para conforme o cabimento. Entendi. E me diga uma coisa, vocês são hoje, segundo você, 6 da oposição. 7 da oposição. 8, tá? Para aprovar um projeto de lei ou aprovar qualquer coisa, você vai precisar da assinatura do apoio dos outros deputados. Eu tenho cabal de espera lá. Tá. E isso cria uma dificuldade, porque eu escutei isso nos Coivan. Eu não voto em nenhum projeto que seja de qualquer parlamentar da esquerda. Escutei isso no corredor. Se é verdade ou não é, eu não sei. Até vou questionar ele, qualquer dia que eu encontrar ele no corredor de volta, eu vou questionar ele. É importante questionar a vida de que devemos votar com votos as também com boa da sociedade. Se nós acreditamos que o projeto não é bom para a sociedade, daí eu vou falando que ele é o tapa amor. Agora, se você olha aquele projeto é bom, cara, se ele é de direita e de esquerda, é boa agora. Agora, se ele é ruim e ainda é de direita... Quantos... você está indo já pro terceiro de mandato. Quantos projetos você conseguiu propor e quantos você conseguiu aprovar? Ou seja, nos bastante coisa. Eu nem penso assim, cabeça, porque é muito incremento de projeto, me pedir declaração, pedir coisa e ver que vai se perdendo. Já consegui aprovar alguns. Admito que não os que eu mais queria aprovar, os que eu mais queria ainda estão travados, ainda estão caminhando na casa. Mas a gente conseguiu aprovar a lei, por exemplo, que o essas maparia, no contato por meio vaquear, que lá que sai do Paraná, que para mim é uma vitória muito grande, porque eu acompanho muito as batalhas, sabe, ter muito sendo lutada sempre por você, e sempre de dificuldade de opção judicial, e de desconhecimento por parte do poder público, de marginalizar o movimento, de criminalizar, e a gente vê hoje as batalhas conseguindo ter, assim, o reconhecimento, e é uma manifestação cultural, que era uma manifestação também da juventude, me deixando muito feliz. Então, eu vejo isso um outro nível de organização, de compreendimento e de reconhecimento, assim, das batalhas. Então, é a primeira meta, vale, e que me deixa muito liquidado. E você espera agora o resto desse ano já aconteça? Primeiro, deixa eu até perguntar. Você pegou a primeira fase da Assembleia Legislativa sob a presidência do Traiano. Sim. Tá? E agora você vem para já 6 meses quase do Alexandre Cury. Você sentiu uma diferença? Melhorou isso? Olha, o presidente da casa, ele administra a casa e tem um papel político mais... Tem um papel político na tentativa de ser mais neutro, porque ela tem de todos os ocupados. Então, questão de... Tá um diálogo maior com ele? Uma questão de tratamento, eu acredito que a população teria um diálogo com os presidentes. Agora, o Cury ainda não passou pelo que eu acredito que vai ser onde já poder sentir a diferença entre o Traiano. Então, o Cury ainda não passou por um projeto que seja importante ou muito prioridade do governo. Um projeto seria poder pedir urgência, né? Afete a diferença ao governo. Eu acho que ele ainda não teve esse teste. Tá, e você acredita que se tivessem mais deputados da oposição, você acha que o diálogo ou o embate ou a discussão dentro da Assembleia Legislativa de projetos seriam mais eficazes, teriam mais efetividade e faz uma falta de uma representatividade da esquerda, por exemplo, que seja da esquerda, vamos falar, mas não é nem questão da esquerda, de oposição. Com certeza.
Né? E aí é muito importante a gente colocar, uma coisa é ser oposição ou situação de um governo, outra coisa é ser de direita e ser de esquerda. Essas coisas não estão ligadas uma na outra. Né? Às vezes, a gente tem o costume de ligar elas porque é mais comum a galera da esquerda ser oposição, porque é minoria, enfim. Mas uma coisa não necessariamente depende da outra. Agora, é ruim para qualquer governo ter uma maioria esmagadora. É ruim não para o governo em si, porque para o governante é ótimo. É ruim para a população. Mas você não acha que foi falta de investimento da esquerda ou da oposição em investir em novos candidatos para que isso ocorresse? Porque assim, você foi uma surpresa. Renato Freitas foi uma surpresa. Quem mais ali dos novos? Acho que não tem dos novos ali da esquerda. Porque Requião Filho era da esquerda, mas é uma indecisão. Ele não sabe se vai para a direita ou vai para a esquerda ou anda reto. Mas o resto ali que são oposição já são cartas meio que marcadas, são pessoas que já têm um trânsito político já há tempo. Veja, nós temos uma dificuldade de transição geracional na política em todos os campos, na esquerda e na direita. E isso traz uma dificuldade de renovação de quadros também, para todos os campos. Agora, eu acredito que isso está muito mais ligado ao perfil de deputados que a nossa população elege. Porque, veja, a gente tem um perfil à esquerda de serem deputados mais combativos, de serem deputados mais brigões, de serem deputados que questionam mais, que debatem mais. É um perfil de todos os nossos deputados ali. Né? Agora, não elegemos esse perfil de deputados no centro, na direita, na extrema-direita. Então, nós precisávamos ter um debate maior na casa. E isso, não necessariamente precisávamos de mais deputados da oposição. Eu gostaria que tivesse mais deputados de oposição, porque eu sou oposição ao governo. Sim. E eu quero que tenha mais deputado de oposição mesmo. Agora, pensando na lógica do Estado e pensando na lógica do funcionamento da instituição e de benefício para a população, nós precisávamos de deputados que debatessem mais as questões legislativas na casa. Que debatesse de verdade, que questionasse, que mudasse texto, que debatesse texto, que fizesse emenda, que rejeitasse projeto, sabe? Então, eu sinto falta disso na atividade legislativa, assim. Eu sinto falta de debate, sinto falta da gente concordar, discordar, da gente esgotar o debate, da gente, de fato, poder tentar convencer o outro. O espaço do parlamento tem que ser um espaço também de convencimento, e às vezes é possível chegar ao convencimento. Agora, esse consenso, que não é um consenso, que é uma coisa assim, ou você vota, ou tamo de cara, e essa coisa assim, ó, fala por 5 minutos e aí você acaba. Quem não convenceu não debate mais. Isso não é bom. Assim, a gente tinha que ter um espaço que fosse mais construtivo, que fosse mais de debate, que fosse mais propositivo, que debatesse mais, que buscasse mais, assim, construir um consenso nas ideias de fato, que olhasse e falasse, o que você discorda aqui? Eu discordo disso. E você? Eu discordo disso. Pô, a gente consegue montar um texto junto? E se essa outra coisa que fica legal? Agora não, ali, eu concordo, eu discordo, beleza, quem vence. E qual foi o motivo que te levou a escolher o PT como partido? O PT me escolheu antes de eu escolher o PT. Veja, eu, como toda adolescente, era uma adolescente rebelde. Eu não queria me filiar ao PT, porque os meus pais eram filiados ao PT. Meus pais se desfiliaram, inclusive, do partido, porque eu participei das ocupações secundaristas e em determinado momento diziam que eu ocupava escola porque meus pais eram petistas. E os meus pais sabiam tanto da importância do que eu estava construindo e do movimento que eu participava, e sabiam que esse movimento não era de nenhum partido, era dos estudantes, que os meus pais se desfiliaram do partido depois de anos filiados e ainda acreditando. Se desfiliaram para provarem que eu tinha independência, para provarem que eu tinha autonomia e para provarem que o movimento dos estudantes era dos estudantes e não de nenhum partido. Doeu muito para eles, porque ninguém gosta de fazer aquilo que não quer fazer, aquilo que não é o que acredita. E eu, como já era tida como petista, isso, aquilo, e era uma adolescente rebelde, não queria fazer o que os meus pais queriam, não queria fazer o que os outros achavam que eu deveria fazer, não queria fazer o que a maioria pro lado que a maioria ia. Então eu não queria me filiar ao PT. Eu fiquei alguns anos
me resistindo a filiar ao PT. E fui conhecer vários outros partidos. Fui estudar estatuto, fui estudar princípios, fundação, história, trajetória. E cada hora que eu estudava, o PT me convencia um pouco mais. Veja, o PT não é perfeito, tem muitos defeitos, muitos problemas. Mas ele tem defeitos e tem problemas porque ele é um partido feito por pessoas. Então todos os partidos vão ter defeitos e vão ter problemas. Agora, o PT se propõe, de fato, a ter vida partidária. O PT se propõe a ter debate de verdade. O PT está presente em todas as cidades desse país. Está presente em todas as vilas, em todos os movimentos sociais, porque o PT é povo de verdade, é trabalhador de verdade. No PT você tem um advogado bem-sucedido, você tem um corretor de imóvel, você tem isso, você tem aquilo, mas você tem o funcionário de escola, você tem o pedreiro, você tem no PT um cara que era pedreiro e virou ministro. Você tem pessoas que saíram do que é o trabalho mais braçal que a gente vê e viraram excelentes gestores. Tá falando que o PT tem oportunidade que os outros partidos não têm. Exato, no PT tem, assim, o PT olha para um quadro da política que os outros partidos não olham. Veja, eu sou uma estudante de escola pública, pobre, ferrada, que não tem onde cair morta, com os meus pais trabalhadores, que nunca tive ninguém na minha família na política. Todo mundo me pergunta qual é o ex-deputado que é meu pai, qual que é a ex-deputada que é minha mãe, qual que é o tio, qual que é o avô, quem que é da minha família que é deputado. Eu lembro até hoje, um dia, que me apresentaram na Assembleia para um grupo de alunos e a professora, você é filha de quem? Meus pais nunca estiveram na política. Para eleger uma mulher jovem de 22 anos, deputada no estado do Paraná, só o Partido dos Trabalhadores. Antes de mim, os deputados mais jovens eleitos eram o Alexandre Cury, a Maria Vitória e o Thiago Amaral. Me dou bem com os três, respeito os três. Mas os três vêm de herança política. Os três carregam sobrenome tradicionais. Quem não carrega sou eu. Então, esse tipo de oportunidade é só o Partido dos Trabalhadores que dá. E o PT é democrático. O PT, a gente está agora em processo de eleição interna no PT. Se cada filiado não votar no candidato a presidente, ele não é presidente. O Edinho é o nosso candidato a presidente nacional, é o candidato do Lula. Se o Edinho não rodar esses 27 estados, as 27 unidades da federação, não rodar município, não ir conversar com liderança e não tirar na unha cada voto, ele não vence o PED. O candidato do Lula não vence. Se o Lula for debater dentro do PT, num congresso, ele sai de lá excomungado, filho. Porque no PT a gente debate de verdade. A gente tem processo de verdade, de eleição. Cada voto de cada filiado vale a mesma coisa. O meu voto e o voto de qualquer outro filiado tem o mesmo peso dentro do PED. Claro, eu articulo mais votos, porque eu sou deputada. Mas se tiver um movimento, uma revolta dos bagrinhos, não adianta nada ser deputado. Entendeu? Então, existe debate, existe instância partidária, existe a discussão de um projeto de sociedade. E o que você vai levar estando nas instituições para essa sociedade. E para mim era muito importante ter a diferenciação entre um debate partidário e um debate institucional. Porque no debate partidário, eu debato os meus sonhos. Eu debato o que eu quero transformar e mudar na vida das pessoas. Eu debato o que é possível e o que é impossível. Agora, na atividade institucional, eu estou limitada ao que é possível. Eu estou limitada ao que eu tenho de correlação de força com os demais deputados. Eu estou limitada à conjuntura da política. Agora, se eu para sempre estiver me limitando a essa realidade, quando é que eu vou poder tornar o impossível possível? Eu preciso ter um espaço desse diálogo. Eu preciso ter um espaço de formulação da sociedade. E os partidos deveriam ser esse espaço de debate. Agora, os partidos não têm vida partidária. Os partidos são os conglomerados de interesses e de quem dá mais e de quem organiza mais interesses. No PT, não. Significa que no PT não tem erros? Não. O PT tem muito erro, tem muito defeito. Significa que tem gente que não é mais poderosa do que os outros no PT? Claro que não. Tem muita gente que é muito poderosa dentro do PT e que manda mais do que os outros. Eu sou deputada, mas não estou sentada na janela. Agora, no PT você tem a oportunidade de debate, de construção e tem a possibilidade de ter essa construção da política. Assim. Então, isso para mim era muito rico. Quando eu percebi isso, e olha, eu fui para muito congresso de partido. Participei de muita reunião, de muita coisa. Eu fui conhecer todos. E cada vez que eu conhecia os outros partidos, eu me convencia do porquê que era para estar no PT. E porque eu tenho muito para mim, assim, eu não gosto daquilo de você olhar de fora, só reclamar, só botar defeito, mas você estar na situação confortável de não estar tentando mudar.
Então, quando eu olhei para todas as coisas positivas e lindas que tinha o PT e para todos os erros e problemas, eu falei, eu quero melhorar. Se eu quero melhorar e quero mudar, se eu enxergo os defeitos e quero melhorar, é nesse partido que eu tenho que estar. Então, eu também luto internamente dentro do PT para que ele seja um partido melhor, para que ele esteja mais presente na vida das pessoas, para que ele seja mais ético, para que ele, de fato, faça aquilo que é um papel de um partido político. Eu escuto falar há muito tempo que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Eu discordo por um... Inclusive, em números, a gente já tem essa comprovação que não é. Que na verdade, quando o cara me falou isso, inclusive quando eu falei que ia te entrevistar aqui, eu comentei com uma pessoa e a pessoa falou assim, você vai entrevistar essa petista? Eu falei, sim. Daí ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, primeiro, porque eu gostei dela. Segundo, pelo respeito que ela empregou comigo quando eu conversei com ela. Terceiro, pela condição de debate que ela tem, muito maior que outros que eu tenho visto. E eu falei o seguinte, continuo acreditando que há várias pessoas envolvidas com corrupção no PT? Sim, concordo. Mas, se você for analisar, Mensalão, Petrolão, Lava Jato, a maioria era do PP. A maioria era do MDB. Então, não era só do PT. Qual é o motivo que só se toca na ferida do PT e não se toca nos outros partidos? E os outros partidos continuaram sempre envolvidos com o PT. Você vê que hoje a União Brasil faz parte da base do governo federal. Até eu não consigo compreender, e ó que eu falo para você, sentado aqui de cadeira de frente com você, eu entendo muito de política. Mas tem certas coisas que eu não consigo, eu não consigo compreender. União Brasil faz hoje uma, como se fala? Uniu-se ao União Brasil, PP, eles fizeram uma federação, os dois estão presentes no governo federal, e o Sérgio Moro, que é o responsável da Lava Jato, é o candidato ao governo pela União Brasil. Então há umas coisas que não há... Sabe por quê? Não tem coerência. Sabe por quê? Ah. Porque não tem vida partidária. Vê se isso acontece no PT. Não acontece. Faz sentido. Porque você o PT tem vida partidária. Você tem razão. Não é uma questão de... O PT não é fisiológico. Faz sentido. Eu não tinha pensado por esse aspecto. Não tem ideologia. Não tem. Tem um interesse. congresso. Exato. Não, eu quero ser candidato, não importa o quem partido. mais quem não mais importa o partido responde que eu aos seja. interesses. Não entendi. É o partido que melhor organiza os interesses de Faz todos que sentido. estão ali juntos. Faz sentido. No PT não, a gente tem programa e tem linha política e tem posição. Agora, se isso tá certo ou errado, a população que vai me dizer. Agora, o PT tem essa vida partidária. Então, as pessoas muitas vezes colocam os problemas dos partidos e tal, mas pô, se os outros partidos se organizassem como o PT... Daí a gente teria o partido disso, o partido daquilo, o partido que não vai ser base de um governo que ideologicamente não combina com ele. Pode até, pragmaticamente, ter coisas junto com o governo. Pode até, eventualmente, ter uma coisa ou outra que é favorável. Eu não sou contra o pragmatismo. Agora, tem coisa que é pura fisiologismo, assim, não tem concepção, não tem ideologia, não tem, né? Então, esse tipo de coisa não acontece no PT porque o PT é um partido de verdade. Os outros partidos são conglomerados de interesses e quem organiza melhor os interesses. Ana, deputada, é assim... Ana é ótimo. Pode ser Ana. Estamos chegando ao fim. Queria dizer que continuo admirando o seu trabalho, admirando você como pessoa, a educação e o respeito que você tem com o cidadão quando vai à Assembleia te procurar. Essa interação que você faz é muito importante, faz o diferencial de você com os outros deputados. Eu acho que a porta de entrada da Assembleia Legislativa para o deputado é a catraca da entrada. Quando a pessoa chega lá, eu quero falar com a deputada Ana Júlia, e eles ligam para o gabinete e tem um assessor que atende o telefone e fala assim, mas o que ele quer? Qual é o assunto? Por que ele está aqui? Eu acho isso o fim da picada. Não interessa o motivo que a pessoa está lá. A pessoa pode estar lá para vender um pão no teu gabinete. Você tem que atender. Concordo plenamente. E isso não acontece na Assembleia Legislativa.
tá? Não importa o assunto. Funcionário público está ali para atender a população. Recebe o dinheiro público dos impostos pagos pelo cidadão. Então, eu sou a favor da catraca aberta da Assembleia Legislativa. Ok, tem que se credenciar, falar o seu nome, pegar o bottom, Mas não precisa da E permissão entrar. de deputado nenhum. pra mas não entrar. precisa Concordo. da autorização de deputado para acessar a Assembleia. Eu acho isso um desrespeito com a população paranaense. Mas, políticas à parte, se quiser fazer as considerações finais, agradeço a sua presença aqui. Espero ter outra oportunidade de te entrevistar quando isso aqui já estiver devidamente organizado, estruturado, as páginas funcionando normalmente. E quero dizer para você que você foi um projeto piloto nosso aqui. Que bom, fico feliz. Então, vai estar todos os vídeos e estarão em todas as nossas redes sociais, 2, 3 dias após a edição. Vamos mandar para você também poder divulgar. Vou mandar os links. E o que puder contar com a gente aqui para divulgar os seus projetos de lei, a sua estruturação de governança como deputada, o que você espera ou o que você esteja planejando fazer futuramente e queira divulgar, estamos de portas abertas para divulgar todos aqueles projetos que são em benefício da sociedade e também para que esperamos também ter a porta aberta no teu gabinete para tirar dúvidas. Com certeza. O porquê, quando, da onde, o que aconteceu aí, deputada. Com e a certeza. gente cobra, deputada. Com Aqui certeza. a gente cobra. Eu sempre falo, gente, me falem como tá o meu trabalho. Se estão gostando, se não estão, se precisa melhorar, o que tá bacana, o que precisa ser feito. Então, por favor, todo mundo que tá nos acompanhando, mande lá pra gente as suas impressões, as suas opiniões. Pode xingar também, pode discordar também. Eu que agradeço, assim, de verdade, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, toda a equipe da Conexão TV e também aí do podcast Protagonista. Dizer que eu fico muito honrada de ser a primeira entrevistada. Vou guardar com muito carinho a minha caneca. 01 da caneca não é porque é do mês 1, viu? É 01 porque é a primeira entrevista. Então, adorei, fiquei muito feliz, me sinto muito honrada. Obrigada pela lembrança, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E espero vê-los mais vezes, espero receber mais vezes no gabinete, mas também ter a oportunidade de estar aqui outras vezes com vocês, porque eu gostei bastante, me diverti muito. E espero que a gente tenha bons debates aí sobre a política no estado do Paraná. Então eu vou pedir para a senhora, deputada, que a senhora passe suas redes sociais, olhando para aquela câmera, e quem quiser entrar em contato com o gabinete... Isso. Então, primeiro, se você quiser ir nos visitar na Assembleia Legislativa, é só chegar lá na portaria e pedir para ir no gabinete 802, que nós vamos adorar poder te receber. Se eu estiver na Assembleia, eu mesmo vou te receber. Se eu não estiver, alguém da nossa assessoria vai te dar toda a atenção. Mas para me seguir nas redes sociais é só procurar por Ana Júlia Ribeiro. Pode seguir no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook. Pode mandar e-mail também, que a gente vai poder entrar em contato, conversar, tirar sua dúvida ou ouvir o seu desabafo. Às vezes a pessoa tem uma situação para nos contar para a gente tentar procurar uma solução e também o nosso trabalho. Obrigado, deputada. Obrigada. Até a próxima.